Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tenho certeza que vocês pensaram em perguntar. Espero também que esteja tudo bem com você, com seus familiares e com as pessoas próximas a você. Galera, hoje estamos aqui para mais uma videoaula de geometria plana. Só que essa é a última, hein, galera? A partir da próxima aula já começaremos geometria espacial. Nessa última aula vamos falar sobre áreas, conteúdo extremamente importante para a gente trabalhar a geometria espacial, tá, galera? Outra coisa, peço que você assista, dê um like aqui no vídeo, porque essa aula, gente, ela me deu trabalho demais. Foi pelo menos umas 8 horas só para montar o PowerPoint. Então, bora lá começar? Bom, galera, a primeira figura plana que a gente precisa saber calcular a área é o triângulo. E já começamos com a fórmula básica de cálculo de área de triângulo. Toda vez que eu tenho um triângulo, a área dele pode ser calculada multiplicando a base pela altura e dividindo por 2. E galera, padronizando a base nós vamos chamar de B, a altura nós vamos chamar de H. Então vai ficar B vezes H sobre 2, ok? Então galera, se você pega um triângulo, você escolhe um lado dele como base e a altura, galera, vai ser o segmento que vai sair do vértice oposto a essa base e vai formar um ângulo de 90 graus com a base ou com a reta que contém a base. Igual aqui, ó. Se eu considerar o lado AB como base, a altura vai ser o segmento que parte do vértice C e forma um ângulo de 90 graus com essa base. Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Ok? Dicas. Primeira dica, galera. Quando a gente tiver um triângulo retângulo, sim, você pode calcular a área fazendo base, nesse caso a hipotenusa, vezes a altura dividido por 2. Só que aí, galera, na maioria das vezes, a questão não fornece essa altura, a questão fornece só os lados do triângulo. Então, você teria que fazer semelhança de triângulos do grande com o pequeno para tentar achar quanto vale essa altura, ou usar uma fórmula de relação métrica no triângulo retângulo, nem tem necessidade. Mas enfim, galera. E aí, galera? Achando a altura, dá para calcular a área fazendo base vezes a altura sobre 2. Mas o que eu quero te contar aqui diferente é que você pode pegar esse triângulo e simplesmente girar ele. E quando você gira um pouquinho, dá para perceber que nesse triângulo retângulo eu posso considerar um dos catetos como a base e o outro cateto como a altura. Então, num triângulo retângulo, galera, a área pode ser calculada fazendo cateto, que é a base, vezes cateto, que é a altura, dividido por 2. Beleza? E se a gente tiver um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso? Aí tome cuidado, galera, que a área vai continuar sendo base vezes a altura sobre 2. Só que, se a gente considerar esse lado aqui que eu estou passando o mouse como base, a altura sai do vértice e forma um ângulo de 90 graus com a base. A área é base vezes a altura sobre 2. Mas, se a gente considerar esse lado aqui de baixo como base, galera, para achar a altura, eu vou ter que prolongar essa base e traçar o segmento que sai do vértice oposto à base e forma um ângulo de 90 graus com essa reta. Ok, galera? Então, nesse caso, a altura está fora do triângulo. Ou, se a gente considerar esse último lado como base, mesma coisa, ó, prolonguei o lado e aí tracei a reta que formou um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, galera, se for um triângulo obtusângulo, de novo, repare, ó, a altura pode estar dentro do triângulo, se eu considerar esse lado maior como base, ou se eu considerar qualquer um dos outros dois lados menores, a altura estará fora do triângulo, ok? E a área continua sendo base vezes a altura sobre 2. Tranquilo, né, galera? A fórmula básica de área de triângulo, tenho certeza que todos vocês aí sabem brincar com ela, né? Vamos avançar um pouquinho na matéria. Dica, galera. No triângulo isósceles, a altura mediana, bissetriz e mediatriz relativas à base do triângulo coincidem. Então, se você tiver um triângulo com dois lados iguais, o lado diferente é a base, não é, galera? Se a gente traçar a altura relativa a essa base, olha só que doido. A altura, ela vai dividir a base ao meio. Então, a altura, que forma o ângulo de 90 graus, também é mediana. Mediana é o segmento que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. Ela também vai ser bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio.
E por último ela vai ser mediatriz. Mediatriz, galera, é uma reta que divide o segmento ao meio e forma um ângulo de 90 graus com ele. Ela vai ser altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Cuidado, galera, isso só no triângulo isósceles para relativa à base. Então, galera, esse segmento azul é altura, mediana, bissetriz e mediatriz, ok? O que você tem que lembrar? Que no triângulo isósceles, a altura relativa à base também divide o ângulo ao meio, também divide o lado ao meio. Mas só relativa à base, galera. Se a gente traçar outra altura, ela não tem que dividir o lado oposto ao meio. Olha a diferença. Esse segmento aqui é a altura. Esse segmento aqui é a mediana. Esse lado não é a base, né, galera? Então, dos dois lados congruentes. Então, no triângulo isósceles, somente a altura relativa à base, que divide o lado ao meio, que divide o ângulo ao meio, beleza? A altura relativa aos outros lados, não. E isso vale também para o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, todas as alturas medianas, bissetriz e mediatriz coincidem. Olha só, galera, no triângulo equilátero, se a gente marcar os três lados iguais e os três ângulos 60, tracei a altura. Olha só o que acontece. A altura está formando aqui 90 com 60, 150. Lá em cima o ângulo tem que ser 30. Do outro lado a mesma coisa. Então, a altura também vai ser bissetriz. E a altura também vai dividir o lado ao meio. Se você traçar outra altura nesse triângulo, aqui ó, traçou essa altura. Ela também vai dividir o ângulo ao meio, também vai dividir o lado ao meio. Isso só no equilátero, tá, galera? Tracei outra altura, também divide o ângulo ao meio e o lado ao meio. Então, no triângulo equilátero, todas as alturas coincidem com mediana, ou seja, dividem um lado oposto ao meio, e coincide com bissetriz, ou seja, divide o ângulo ao meio, ok? Ainda falando de fórmulas de área de triângulo, existe a fórmula trigonométrica de área. O que é essa fórmula? É uma fórmula que relaciona dois lados e o ângulo entre esses lados para calcular a área. Repare, galera, que a gente já aprendeu que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Só que a altura não tinha no início, né? A gente que acabou de desenhar. A gente só tinha os dois lados e o ângulo. Essa altura, galera, eu consigo descobrir quem é ela. É só a gente usar trigonometria no triângulo retângulo. Olha só como que é fácil. Seno de alfa é cateto oposto a alfa sobre hipotenusa. Então, seno de alfa é o H sobre o A. Se eu passar o A multiplicando, eu descubro que o A vezes o seno de alfa é igual à altura. Então, a área do triângulo, galera, vai ser o quê? A área do triângulo vai ser base, B, altura, A vezes seno de alfa, dividido por 2. Aqui, galera, só para ficar fácil de lembrar, eu vou só trocar a ordem dos dois, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a área de um triângulo pode ser calculada fazendo lado vezes lado, olha só, apaguei todo o resto, só dois lados e o ângulo, lado vezes lado, vezes seno do ângulo, dividido por 2. Isso aqui serve para toda vez que você tiver os dois lados e um ângulo. Exemplo, calcule a área desse triângulo. Dá uma pausa no vídeo, tenta calcular rapidinho, depois volta aqui. A área desse triângulo, galera, usando a fórmula, vai ser ó, lado vezes lado, 8 vezes 7, vezes seno do ângulo, seno de 45, tudo isso dividido por 2. 8 centímetros vezes 7 centímetros vai dar 56 centímetros quadrados. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então, galera, vai ficar 56 raiz de 2 dividido por 2, vai dar 28 raiz de 2. Depois dividido por 2 vai dar 14 raiz de 2 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo, só usando dois lados e o ângulo. Beleza? E para acabar essa parte de triângulo, só tem mais uma fórmula que é muito importante para o Enem. Galera, existem várias outras fórmulas de área de triângulo. Existe a fórmula de área de triângulo só sabendo os três lados, que chama fórmula de Heron. Existe fórmula de área de triângulo sabendo que tem uma circunferência lá dentro. Existe fórmula de área de triângulo sabendo que tem uma circunferência fora, circunscrita a ele. Existe fórmula de área de triângulo para quando o triângulo está no plano cartesiano. Mas, galera, aqui eu vou concentrar só nas três importantes para o Enem, ok? A básica, que é base vezes altura sobre 2. A trigonométrica, que é lado vezes seno do ângulo dividido por 2. E agora, a área do triângulo equilátero. Também teremos que saber de cor, tá, galera? Essas fórmulas que eu falar todas as fórmulas que eu estiver falando nessa aula de hoje, galera, elas são importantíssimas para o Enem e para qualquer outro vestibular.
Mas é que nesse momento, galera, foco principal no Enem, ok? Triângulo equilátero, você aprendeu que é o triângulo que tem os três lados iguais, L, 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 e os três ângulos de 60 graus. E nós já aprendemos o seguinte, galera. Se nós traçarmos a altura do triângulo equilátero, vai dividir o ângulo ao meio, 30, 30. E nós aprendemos a usar o macete do triângulo 30, 60, 90, lembra? Lado oposto a 30, metade da hipotenusa. Olha como que é verdade, galera. Que a altura no triângulo equilátero divide o lado ao meio. E lado oposto a 60 graus, no triângulo 30, 60, 90, lado oposto a 60, é metade da hipotenusa vezes raiz de 2. A hipotenusa é L, aqui vai ficar L sobre 2, metade L, vezes raiz de 3. E já falamos disso antes, né, galera? A altura do triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Sabendo disso, se você sabe calcular a altura, você consegue calcular a área. É só fazer base vezes a altura sobre 2. Base L, altura L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Beleza, galera? Sabendo os números aqui, você só calcula quanto vale a altura, multiplica e divide por 2. Agora, se você quiser a fórmula da área do triângulo equilátero, que eu sugiro que decore de tanto que a gente usa, a área do triângulo equilátero é base L vezes a altura L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Quando a gente multiplica L vezes L, vai ficar o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E embaixo sobre 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Só coloquei isso, galera, para a gente poder dividir fração. Para dividir fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, não é? Conservou a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. O que vai ficar? Área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero. A vantagem da fórmula, galera, que é extremamente rápido para aplicar em exercício. Por exemplo, esse triângulo tem lado 8, 8 e 8. Então a área dele vai ser 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. 64 por 4 vai dar 16, raiz de 3 centímetros quadrados. Belezinha, né, galera? Tranquilo. Então, decoreba, ok? Essa fórmula vai ser muito importante. Continuando. Aproveitando o gancho da área do triângulo equilátero, quero te contar que o hexágono regular é um polígono de 6 lados, que tem todos os lados iguais e os ângulos iguais, né, galera? A gente aprendeu a calcular o ângulo, se você quiser fazer aí, é só usar aquela formulinha, soma dos ângulos internos. É número de lados menos 2 é 180, depois dividir por 6. O ângulo interno do hexágono regular é 120 graus. E aí sabe o que é legal? Se a gente traçar as diagonais que ligam os vértices opostos do hexágono, nós vamos dividir ele em 6 triângulos equiláteros, galera. Isso aqui só vale para hexágono regular. O hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Não vale para outros polígonos, tá, moçada? Então se a gente traçar, ó, essa reta, lembra que eu te falei que o ângulo todo era 120? Vai ficar 60, 60, 60, 60. Traçou outra aqui, galera. Traçou outra aqui, galera, lá. 60, 60, 60, 60. Traçou a última, você vai ver que 60, 60, 60, 60. Todos os triângulos formados serão triângulos equiláteros. Se eles são equiláteros, eles têm todos os lados iguais. E aí, galera, se uma questão pedir para calcular a área do hexágono regular, que já até aconteceu no Enem, pelo menos 2 vezes que me vem à cabeça agora, você pode simplesmente fazer a área do triângulo equilátero vezes 6. A área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Que vai ficar 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pessoa, pode simplificar o 6 com 4? Pode, galera. Mas melhor do que decorar a fórmula é lembrar que no hexágono regular você pode dividir ele em triângulos equiláteros. Você já sabe a fórmula da área do triângulo equilátero, não precisa decorar a fórmula de área de hexágono regular não. Beleza? Continuando a calcular a área das figuras planas importantes. Agora vamos falar dos quadriláteros, galera. O primeiro importante é o paralelogramo. O paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. E aí, galera, para calcular a área dele, simples, simples. A área de um paralelogramo será base vezes altura. E aqui, abreviando, vamos colocar base como B, altura como H. A área de paralelogramo é B vezes H, onde base é um dos lados. E a altura, galera, é a distância entre a base
e o outro lado paralelo a ela. Então a gente pode fazer a altura aqui dentro, olha lá, só pegar o vértice aqui e calcular a distância dele até esse segmento reto, ou pode fazer lá fora, a mesma altura, beleza? Exemplo, determine a área do paralelogramo ABCD. Uai, galera, fácil, mas ó, a base é 12, a altura é 10. Então a área é 12 vezes 10, 120 centímetros quadrados, ok? Próximo quadrilátero importante é um retângulo. O retângulo, galera, é um caso especial de paralelogramo. Ele tem os lados opostos paralelos. Só que o retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Beleza? Para calcular a área dele, então, a gente calcula do mesmo jeito que a área do paralelogramo. A área do paralelogramo não é base vezes altura? A área do retângulo também é base vezes altura. Então, galera, a diferença aqui é só que a base é um dos lados e a altura é outro lado. Então, é lado vezes lado. Essa é a área do retângulo. Exemplo bobinho. Determine a área do retângulo. Base 8, altura 5, 8 vezes 5, 40. Decímetro vezes decímetro, decímetro quadrado. De boa, né? Próximo. O próximo quadrilátero que nós vamos calcular a área, galera, é o losango. O losango, galera, também é um paralelogramo. Ele tem os lados opostos paralelos. Só que é um paralelogramo equilátero. Ele tem todos os lados iguais. Isso não quer dizer que todos os ângulos são iguais. Ele possui todos os lados iguais. Então, galera, como o losango é um paralelogramo, a área dele também pode ser calculada fazendo base vezes altura. Então, a área do losango, base vezes altura. Só lembrando que o losango tem todos os lados iguais. Então, igual no paralelogramo, consideramos um lado como base e a altura é a distância entre os lados paralelos, sendo que um deles é a base, ok? Exemplo, determine a área desse losango. Olha só como que é fácil, galera. Já que o losango tem todos os lados com medidas iguais, eu sei que aqui embaixo vale 12. Então, a área do losango vai ser 12, que é a base, vezes 8, que é a altura. 12 vezes 8 vai dar 96. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Então, por enquanto, tranquilo, né, gente? Observação. Para o losango tem até outra forma de calcular a área. Que é o seguinte. Eu até coloquei aqui um losango, galera. Todos os lados iguais. E já tracei a diagonal que a gente vai chamar de diagonal menor do losango. E ele também vai ter uma diagonal que a gente vai chamar de diagonal maior do losango. Chamei de Dzinho e Dzão. Beleza? Reparem, galera, que quando a gente pega um losango, já que ele tem todos os lados iguais, e traça as diagonais, você percebe que nós formamos triângulos isósceles em cima e embaixo? E já que esses triângulos são isósceles, galera, o que a gente sabe? Que essa reta aqui, ela vai ser a altura do triângulo de cima e a altura do triângulo de baixo unidas. Então, galera, a gente sabe que num triângulo isósceles, por exemplo, o triângulo BAC, por exemplo, ele é isósceles. A base é o AC. E a altura aqui vai dividir a base ao meio. E aí, galera, cada pedacinho aqui vai ser a diagonal maior dividido por 2. Como aqui a gente falou que era a altura, até coloquei 90 graus, mas vou colocar 90 graus em todos. Por que isso é legal, galera? Eu posso falar que a área do losango é igual à área do triângulo ADB duas vezes, porque embaixo é exatamente a mesma coisa. Então, a área do losango é 2 vezes a área do triângulo ADB. Então vamos lá calcular, galera. Vamos calcular a área do triângulo ADB e depois multiplicar por 2. Olha só, a área do triângulo ADB é base dele, Dzinho, vezes a altura do triângulo, Dzão sobre 2, tudo isso dividido por 2. Aqui, galera, como é 2 vezes a área do triângulo, estou multiplicando a área do triângulo por 2. Repare que o 2 com 2 aqui corta. E aí vai ficar somente Dzinho vezes Dzão sobre 2. Essa é a área do losango. É diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Galera, essa daqui, se você já tem muita coisa para decorar, eu te digo que você não precisa esquentar tanto a cabeça com essa fórmula. Porque a área do losango usando as diagonais, até hoje eu não me lembro de ter caído no Enem. Ok? Pode acontecer de cair? Pode, mas é mais difícil de acontecer. Exemplo, então. Bora lá, sua vez. Pausa o vídeo e calcule a área desse losango. Eu já vou corrigir, galera. Vou só calcular. Primeiro eu vou fazer sem fórmula, galera. Vou calcular a área do triângulo ADB e vou multiplicar ela por 2, porque o de baixo é igual.
Aqui, galera, como a diagonal maior é 12, quando eu pegar aqui e dividir ela ao meio, esse pedacinho aqui vai ser 6 e 6. Concorda? Então, a área do triângulo ADB vai ser base 8 vezes a altura 6 dividido por 2. E como esse triângulo é igual ao triângulo de baixo, eu vou multiplicar essa área por 2. Simplifiquei 2 com 2, se fosse 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Caso você queira usar a fórmula de área do losango, diagonal menor, 8, vezes diagonal maior, 12, tudo isso dividido por 2. 8 vezes 12, 96, dividido por 2, 48. Beleza? Próximo quadrilátero é o quadrado. O quadrado, galera, também é um paralelogramo. Ele tem os lados opostos paralelos, então ele encaixa em paralelogramo. Portanto, a área dele também é base vezes altura. Tranquilo? Só que no quadrado, nós temos todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Nesse caso, galera, a base vai ser o lado e a altura vai ser o lado, igual no retângulo. Portanto, eu posso fazer somente lado vezes lado. Vai ficar lado ao quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Ok? Exemplo, determine a área do quadrado. Olhe para nós, a área do quadrado é 10 ao quadrado. É 100. 100 centímetros quadrados. Beleza? O último quadrilátero especial é o trapézio. O trapézio não é um paralelogramo. É o único até agora que não vai ser um paralelogramo. Ele até tem dois lados paralelos, galera. Esse lado aqui que a gente chama de base maior e esse lado aqui que a gente chama de base menor. Os dois são paralelos. Mas esses dois lados aqui não são paralelos. E um paralelogramo possui os lados opostos paralelos. O trapézio só tem dois lados paralelos, os outros dois não são. Então isso não é um paralelogramo. Então não vale base vezes altura, tá, galera? Um trapézio para calcular a área, a gente vai precisar das duas bases, a base maior e a base menor, e a altura, que é a distância entre as duas bases. Para calcular, galera, não só jogar a fórmula aqui para vocês, eu vou te mostrar que você poderia calcular a área de dois triângulos. A área do triângulo, que eu vou chamar de 1 e 2. A área do triângulo 1, repare, ó, é base, Bzão, vezes a altura, H, dividido por 2. E a área do triângulo 2, galera, repare, a base dele eu vou falar que é o Bzinho. E a altura dele também é o H, né, galera? Então a área do triângulo 2 é Bzinho vezes H sobre 2. Então a área do trapézio é a soma dessas duas áreas. Vai ficar Bzão vezes H sobre 2, mais Bzinho vezes H sobre 2. Reparem, galera, que a gente tem aqui tudo sobre 2. A gente pode conservar o 2 e somar só quem está em cima. Bzão vezes H mais Bzinho vezes H. E ainda podemos colocar o H em evidência. Aí vai ficar... Repare, galera, que como aqui está sobre 2, nós podemos conservar o 2 e somar quem está em cima. Bzão vezes H mais Bzinho vezes H. Aqui, como eu tenho o H nos dois, eu posso colocar o H em evidência. E se eu coloco o H em evidência, vai ficar Bzão mais Bzinho vezes o H, 2 dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Exemplo. Determine a área do trapézio. Dá uma pausa aí, faz aí rapidinho, depois volta aqui. Eu já vou direto. A área do trapézio é base maior 10, mais base menor 4, vezes a altura 8, dividido por 2. 10 mais 4, 14, vezes 8, sobre 2. 14 vezes 8, 112. Dividido por 2, vai dar 56. Como aqui era centímetro a unidade de comprimento, unidade de área, centímetros quadrados. Beleza, gente? Tranquilo, né? E as últimas figuras planas que vamos precisar saber a área? Círculo e setor circular. Antes, só quero te contar que o termo círculo é diferente do termo circunferência. Quando a gente fala circunferência, é só o contorno, tá, galera? Quando eu falo círculo, é o contorno e tudo que tem dentro dele, beleza? Então, circunferência é o contorno, círculo é tudo. Vamos lá, primeira coisa. Você tem que saber que num círculo ou numa circunferência, a distância do centro da circunferência até a extremidade é o que a gente chama de raio, ok? A distância do centro da extremidade é raio e esse valor é fixo.
Você sempre vai ter o mesmo tamanho do centro até a extremidade. E se você desenhar dois raios alinhados, nós teremos um diâmetro. E aí, galera, com isso percebemos que o diâmetro é igual a dois raios alinhados. Piada ruim? Sabe o que é pior cair um raio na sua cabeça? Cair um diâmetro, porque são dois raios. Bom, gente, vocês acreditam que eu já contei isso na televisão uma vez? Numa entrevista? Vou colocar aqui um trechinho pra você ver. Que tudo que a gente traz para descontrair a aula faz com que eles prendam mais atenção na aula. Eles ficam mais ligados se a gente fizer uma aula diferente. Contar uma piada, às vezes, de matemática. Falar, por que é pior cair um raio na sua cabeça? Cair um diâmetro. Por quê? São dois raios. Horrível, né? Não ri, não. Gente, esse é um dos momentos mais vergonha alheia que eu já tive na vida. Sabe por quê? Eu tava dando essa entrevista e aí vocês perceberam que pediram para os alunos fingirem que estavam copiando a matéria. E aí nesse momento que os alunos estavam fingindo que estavam copiando, eu tava dando uma entrevista e tal, e a repórter perguntou: o que você acha que pode ser feito para ajudar no ensino da matemática? Legal o professor descontrair a aula, contar uma piada, cantar uma música, o aluno gosta disso. Ela, dá um exemplo. Gente, na hora só veio essa piada na cabeça. O que é pior cair um raio na sua cabeça? Cair um diâmetro, que são dois raios. Na hora que eu falei isso, gente, não sei se deu pra vocês perceberem, mas alguns alunos já faziam assim, ó. Ele não vai responder isso, ele não vai falar isso. Ele não vai falar isso. E aí, gente, a repórter, eu falei isso, a repórter continuou segurando o microfone olhando pra mim do mesmo jeito. E aí, galera, eu fiquei tão sem graça que eu viro pra trás e falo pro pessoal, né? Não ri não, hein? E volto, você percebeu? Só que aí a reportagem acaba aí. Por quê? Porque aí foi um momento muito constrangedor. Porque eu faço a besteira de perguntar pra repórter assim: você entendeu a piada? E a repórter diz: não. No que ela diz não, toda a galera começa a rir dela e ela fica morrendo de vergonha. E eu falando sobre ensinar matemática descontraída, já viram pra turma e xingar a turma: cala a boca todo mundo! O que vocês estão rindo? Não é vergonha não saber! E aí começa a pagar um mega esporro pros alunos, começa a chamar a atenção de todo mundo. E aí eles cortaram justamente a hora que eu chamo a atenção, né, galera? Mas cá entre nós, simplesinho, né, galera? É simplesmente porque o diâmetro é igual a 2 raios. Mas enfim, vamos continuar aqui. O que nós temos que saber sobre o círculo? Nós temos que saber calcular a área. A área do círculo, galera, é πr ao quadrado, onde r é o raio e π é um número que vale aproximadamente 3,14. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Se eu quiser calcular o tamanho da linha que contorna a nossa circunferência, essa linha é chamada de perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, galera, é calculado com a formulinha 2 vezes π vezes o raio, 2πr. Você sabe quantas crianças cabem na circunferência? 2π raio. Galera, o perímetro também pode ser chamado de comprimento, porque se você cortar a circunferência aqui, por exemplo, e abrir a linha, o comprimento dessa linha é o contorno, é o perímetro da circunferência. Então, comprimento da circunferência também pode ser calculado com 2πr. Galera, π é um número irracional. Ele vale 3,14, 15, 92, blá, 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 blá. E não tem um padrão de repetição depois. Aí, você tem que saber todas as casas decimais do π? Lógico que não, são infinitas casas decimais. O que você precisa saber para qualquer vestibular é que o π vale aproximadamente 3,14. E aí o que você vai fazer? Na hora de fazer um exercício, olha as alternativas das questões. Se a alternativa não tiver o símbolo do π lá no meio, tiver só com números decimais ou inteiros, aí você substitui na sua resolução π por 3,14. Então, a área do círculo, πr ao quadrado, perímetro, 2πr, ok? Setor circular, galera. O setor circular é simplesmente uma fatia da pizza, é um pedaço do nosso círculo. Repare aqui, galera, os lados aqui do setor serão raio, raio, e aqui é o comprimento do arco do setor. Esse é o comprimento do arco. Galera, o que as questões pedem para a gente calcular no setor circular? As questões fornecem um raio, normalmente, o ângulo, e pedem ou a área ou o comprimento do arco do setor. Se você quiser calcular a área, extremamente fácil, não precisa de fórmula. Até vou te ensinar, mas não precisa. É regra de 3. Você vai fazer uma regra de 3 da área com ângulo. Olha como que é fácil, galera. A área do círculo completo seria πr ao quadrado. E o círculo completo possui um ângulo central de
360 graus. Então, πr² está para 360 graus. A área do setor está para o ângulo que ele te der. Então, você vai fazer a regrinha de 3. Se você quiser saber a fórmula, é só multiplicar cruzado, depois passar o 360 dividindo. Você vai ver que a área do setor, a fórmula é πr² vezes o ângulo do setor dividido por 360. Não precisa decorar essa fórmula, galera. Regra de 3. Se a questão pedir o comprimento do arco do setor, a mesma coisa, galera. Regra de 3, comprimento e ângulo. Você vai fazer o seguinte. Qual é o comprimento da circunferência completa? 2πr. Vale para um ângulo de 360 graus. Se eu quero saber o comprimento do arco do setor, é só usar o ângulo que a questão me der. E aí, multiplica cruzado ou observa a proporção e acabou, galera. É isso. A área de setor é simplesmente regra de 3. Se você quiser saber a fórmula, é só multiplicar cruzado aqui. Você vai ver que o comprimento é 2πr vezes o ângulo dividido por 360. Deixa eu te dar um exemplo, pra você ver que é extremamente fácil. Olha aí, galera. Calcule a área do setor. O setor aqui tem raio de 8 centímetros e ângulo de 60 graus. O que eu vou fazer? Vou imaginar o círculo completo e vou pensar qual que é a área do círculo. πr². Então a área do círculo é π vezes o raio, que é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Então 64 π área do círculo completo. Agora eu faço uma regra de 3. Área e ângulo. Área do círculo, 64π. Isso é do círculo completo, que tem um ângulo de 360 graus. Eu quero saber qual é a área que tem um ângulo de 60 graus. Galera, aqui vocês podem multiplicar cruzado ou tentar observar a proporção, que quase sempre é fácil de perceber. Olha só que facinho. De 360 para 60, o que aconteceu? Dividiu por 6. Então, do outro lado também seria só dividir por 6. Se você multiplicar cruzado, vai dar o mesmo resultado. Aqui, se você só dividir por 6, a área do setor é 64π dividido por 6. Simplifiquei por 2, 32π sobre 3 centímetros quadrados. E acabou. Até dá para substituir o π, depois dividir por 3, mas aqui tá bom demais por enquanto. Beleza, gente? Então aqui agora, galera, é um momento que eu sou um paizão para vocês. Eu estou colocando todas as fórmulas em 2 imagens para que vocês tirem print, salvem e usem na hora de fazer a lista de exercícios gigantesca que eu estou colocando para vocês. Que não é para fazer tudo de uma vez, galera. Vai fazendo aos pouquinhos. Faz um pouquinho a cada dia e sempre que você for fazer o exercício, dá uma conferida aqui no quadro. Fórmula básica da área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Se for um triângulo retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Fórmula trigonométrica, lado vezes seno do ângulo dividido por 2. Triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Hexágono regular é lembrar que ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Então a área é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Círculo, galera, nós sabemos que a distância do centro da extremidade é o raio e a área é πr². E como aqui a gente está falando só de área, galera, não vou falar do comprimento de arco, mas comprimento de arco é 2πr, caso precise. E se eu pego um setor circular para calcular a área, é só fazer regra de 3 com o ângulo. Então, tire o print. Quadriláteros. Paralelogramo, retângulo e losango, a área é base vezes altura. O losango, a área também pode ser feita multiplicando diagonal menor vezes diagonal maior, dividido por 2. Se eu tenho um quadrado, eu também faço que a área é base vezes altura. Só que a base e a altura é o próprio lado, então vai ficar lado ao quadrado. E num trapézio, a área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Beleza? Aí, tira o print da tela. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau!